Nós vamos dar início ao culto cantando a marcha já. Muitas vezes me combateram desde a minha mocidade, diga ao agora, Israel. Muitas vezes me têm combatido desde a minha mocidade, mas não puderam destruir-me. Sobre as minhas costas trabalharam os pecadores, prolongaram a sua iniquidade. O Senhor, que é justo, cortou os serviços dos pecadores. Fiquem confundidos e voltem atrás todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que antes que se arranque, tem secado, da qual nem o que a seca encheu a mão, nem o seu seio o que apanha os feixes. E não disseram os que passavam: a bênção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Ouvimos para a nossa instrução e ensino o Salmo 128, cântico gradual. Nós vamos fazer oração. Senhor, a igreja se prostra solenemente diante da majestade santíssima do Senhor, e cada um de nós que a constituímos, abrimos o nosso coração ao Senhor no preito de gratidão pela bênção tão grande manifestada pelo Senhor há 111 anos, quando o Senhor desceu dos céus para vir libertar seu povo e dar o fiel cumprimento das promessas que o Senhor fez ao Dr. Miguel no estabelecimento de sua obra. Assim, Senhor, nesse dia suplicamos que Tu venhas visitar nossos corações, aninhando neles a Tua essência, que é o amor, e que possamos, cheios de gratidão para contigo, celebrar o Senhor em ver e estarmos aqui na Nova Jerusalém, louvando e bendizendo seu santo e bendito. Senhor Deus, pedimos que Tu derrame sobre nós, seu povo, a bênção dos céus, a graça divina que promana do Senhor, que jamais tem fim, que ela possa permanecer por todo sempre no coração daqueles que são seus. Mas concede-nos a direção divina, concede-nos o Teu amor e concede-nos, Senhor, a Tua bênção. E impetramos, nos seja dada em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, não somente agora, mas por todo sempre. Amém. Amém. Nós vamos cantar o
número 24 do nosso livro de canto. Grandioso é, sem dúvida, para todos nós o dia de hoje, por termos a oportunidade de comemorar juntos nesta casa o fato ocorrido há 111 anos passados, quando a igreja, oprimida pelo adversário, reuniu-se para, num protesto decisivo, destruir as hostes que procuravam asfixiar a obra gloriosa do Senhor. Focalizava o inimigo, nesta ocasião, a pessoa do Filho da Promessa. A igreja viu, então, reproduzir-se em seu favor o que já acontecera na antiga dispensação, quando o Altíssimo, ouvindo o clamor dos que escolheram para servi-lo, os veio valer, libertando-os das mãos opressoras de seus inimigos, de forma toda ela miraculosa, confundindo as aguerridas hostes sírias que constituíam o poderoso exército de Senaqueribe. Tinha o inimigo pré-concebido destruir a obra do Senhor e, para tanto, preparou-se para no dia 24 de agosto levar a efeito seu desígnio e, assim, travou-se na igreja uma batalha decisiva entre os que confiavam no Senhor e aqueles que confiavam no poder do homem. Pretendia o inimigo fazer com que a promessa feita por Deus a Miguel não se realizasse, e o maligno saiu a campo para impedir-nos de caminhar, mas isso seria completamente impossível acontecer. Nessa ocasião, esse grupo tinha tudo: pessoas instruídas, riquezas, presença social, tinha tudo. Nós não tínhamos, materialmente falando, meios para derrotar tão bem arregimentado grupo que ia empenhar-se em
em luta para nos esmagar. Nós firmamos os olhos no Senhor, no poder de Deus, lembrando-nos do que está na Escritura, dito pelo salmista. Estes confiam nas suas carroças e nos seus cavalos, mas nós confiamos em Deus. Lembramos, então, hoje, 111 anos passados, desta data que aqui se travou judicialmente, porque o inimigo já vinha atacando a igreja antes de 24 de agosto. Mas no dia 24 exatamente, foi que ele teve a oportunidade de arregimentar e investir contra nós. E foi justamente nesta ocasião que o poder de Deus manifestou-se em nosso favor. Então, o que aconteceu no passado, a gente recorda como ensino, mas lembremos-nos que o ataque nunca vem do mesmo modo. Precisamos estar atentos para poder agir contra aqueles, como aqueles agiram quando apareceu Senaqueribe. Nós fomos libertos da atuação do inimigo pelo poder direto, vindo do céu, que manifestou-se em nosso meio de modo todo ele surpreendente. Temos então que agradecer a Deus o que Ele fez por nós. Se aqui estamos nesta hora reunidos, devemos isso naturalmente a Deus. Busquemos em Deus a fortaleza. Fortalecendo-nos, a igreja naturalmente se fortalecerá. Isso porque a igreja somos nós, e veremos o inimigo sempre aniquilado. Deus é o Senhor. Nos coloquemos sempre sob sua égide para que, protegidos pelo seu poder, possamos vantajosamente lutar contra esse inimigo até vê-lo destruído, aniquilado, para não mais prejudicar-nos com sua insídia e assim caminharmos em paz em direção à meta que é o completo da graça. Deus é fiel e seus decretos santos jamais podem falhar. Reverendíssimo pastor, amados irmãos, a Igreja Evangélica Brasileira, fundada pelo Senhor na Terra, dá aos homens o testemunho de Deus. O seu Deus é cruel. Assim, em 24 de agosto, algumas décadas atrás, mostrou seu grande poder, confundindo o inimigo audaz. Por isso, relembramos jubilosos o cumprimento das profecias, narrado nas Santas Escrituras, com relação a este grande dia. Agora, cheios de alegria e ardor, conclamamos ser Deus fiel, dando-nos nos últimos tempos o grande príncipe Miguel. Hoje, os céus alegrados, e nós, da terra em verdade, tributemos honra ao Senhor, agora e por toda a eternidade. E que Ele receba nestas flores nossos corações cheios de agradecimento por esses 111 anos de graça, de bênção e proteção divina. De tudo quanto ouvimos, estávamos aqui na meditação, nas palavras ditas pelo Filho da Promessa sobre esse dia. Vimos descer Deus, o escudo é a graça de Deus, e a espada, quando vai tanger esse escudo, ela se quebra. A graça de Deus é manifesta em sua igreja. O inimigo levantou-se tentando impedir a grandiosidade da promessa que Deus fez ao Dr. Miguel. Mas tudo está cumprido e Deus, por sua misericórdia, nos acolhe na Nova Jerusalém para estarmos aqui, agradecendo ao Altíssimo de todo o nosso coração, como pedimos em nossa súplica, o coração aberto para entregar a Deus todo o nosso sentimento, toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, toda a nossa reverência por esse dia tão assinalado para a Igreja do Senhor. As lutas foram muito grandes e elas continuam, mas nós aqui estamos com os nossos olhos voltados para Deus. E como diz o apóstolo, olhando para o Senhor com os olhos do coração, como estavam aqueles irmãos orando lá em Bangu, não é? Dia e noite, num grande revezamento, e eles cantavam depois da oração o hino Sempre Vencendo. Esse hino, Deus é Fiel, foi cantado na Assembleia, no da saída
daqueles que eram contrários à obra do Senhor. Deus é fiel, seus decretos santos jamais podem falhar. Aqui estamos nós, com nosso coração cheio de gratidão para com o Altíssimo, pedindo que cada vez mais Ele derrame sobre nós a graça divina de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que jamais tem fim. Essa graça divina jamais tem fim e ela estará conosco sempre, desde que a busquemos de todo o coração. Que Deus nos conceda indulto, perdão, preparo para estarmos também amanhã agradecendo os 106 anos do estabelecimento da congregação sede de São Paulo, tão amada pelo Senhor. Nós vamos cantar o hino 471, da terceira parte. Iniciamos nosso louvor a Deus, cantando Deus é fiel e seus decretos santos jamais podem falhar. Isso é declaração de fé. Eu creio, eu sei que aconteceu. Esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje, né? Lembrar que Deus é fiel. Que sendo nós, como nós somos a Igreja do Senhor, e havia uma promessa a ser terminada de ser cumprida, o filho da promessa já existia, já estava em vida, mas ainda não tinha tomado posse do seu lugar, né? Então era preciso que isso tudo se concretizasse para dar término à promessa que Deus fez ao doutor Miguel. Então aí temos a interferência de Deus em tudo, né? Ele dirigindo, fazendo como ele queria fazer. Deus é fiel. Foi um fato marcante, mas vamos lembrar também alguma coisa que pode ser útil nós lembrarmos do exemplo do povo de Deus naquela época, da disposição de estar sempre, durante o tempo que fosse necessário, orando, mesmo sabendo que Deus é fiel.
E, afinal de contas, todos sabiam disso muito bem, mas se propuseram a ajoelharem-se diante do Senhor e pedirem até serem atendidos. E se eles estavam fazendo isso o tempo todo, orando, sem cessar, passando noites virando, nós sabemos, né, da história como é. Se nós sabemos que isso aconteceu, por que eles faziam isso? Porque tinham fé. Eles sabiam que Deus ia atendê-los. Podia não atendê-los na hora que eles quisessem, como aliás a gente muitas vezes faz, né? A gente quer pedir uma vez a Deus, já quer que Ele nos atenda, né? Quantas vezes a gente passa por isso e não tem a paciência de perseverar pedindo até ser atendido? Olha que exemplo maravilhoso, né? Maravilhoso de fé, de conhecimento, de saber o que tinha que acontecer, porque ali estava a interferência direta de Deus. Não foi coisa humana, foi Deus dizendo que tinha que ser feito. A luta foi forte? Foi. Naquele tempo, as diferenças sociais eram muito fortes no país, muito grandes. E os relatos que nós temos do 24 de agosto falam dos senadores, deputados, etc., que tinha na igreja de importância, saíram correndo, né? Ninguém tocou em ninguém, venceram todas as lutas. Isso fazendo o quê? Cantando, louvando a Deus, mas na hora certa, preparados pela fé, porque perseveraram muito tempo em oração. Oração, nossa arma, né? A oração que é a nossa arma, ela e por ela nós temos sido atendidos por Deus. Perseverar, insistir, não desistir nunca de orar. Isso é em qualquer lugar, muito especialmente na igreja, certo? Porque agora, quando nós oramos na coletividade, como igreja que somos, um fala, mas todos dizem amém. Ou seja, Senhor, essa oração é o que eu sinto, é o que eu peço. Atenda, cada um vai sentir assim. Então, é perseverar, é insistir mesmo, não deixar nada acontecer que possa impedir-nos de estar na igreja do Senhor Deus, vendo todas as vitórias que Deus vai nos dar. O 24 de agosto é marcante, muito forte, muito expressiva essa data, pelo envolvimento da promessa de Deus. Mas não foi a última, já tivemos outras lutas, certamente ainda vamos ter, e vamos ter que ter fé. E vamos ter que ter fé bastante, para que quando nós orarmos a Deus, a coluna de ferro, como foi mostrado, né, naquele sonho, e à medida que o pastor orava, uma coluna de ferro muito grande, à medida que ele orava, falava, né, ele expressava, aquela coluna ia derretendo, ferro ia se transformando em líquido, ferro líquido, não é fácil, precisa uma siderúrgica inteira para fazer isso. Não é uma coisa pequena, né? E aquilo ia se desfazendo. Depois o pastor disse que aquele poder está com a igreja. Então é orar, é agradecer. Porque orar não é só pedir, não. Antes de tudo, agradecer a Deus. Senhor, te dou graças pelo que o Senhor tem feito por mim. Mas olha por mim, que ainda estou precisando muito. Na igreja, olha por nós, Senhor, que tanto precisamos do Senhor. É só na luta e nas alegrias, nos dias de felicidade que nós estamos agora sendo chamados a gozar, das graças que vamos recuperando com o nosso pastor visível atuando. Quanto nos faltou disso tudo? Como é que nós vamos fazer? O mais que pudermos, adorar a Deus, orar, manter a fé muito firme. Ela vacila, vamos buscar em Deus o que precisamos para fortalecê-la. Nunca nos acomodando. Nunca nos acomodando. E Deus vai cumprindo, vai nos ajudando a dar uns passos seguros, até o dia que o Senhor nos levar daqui. Nesse momento, nós vamos fazer parte da história da igreja. Nós estamos lembrando de 1908, na história daqueles seres tão simples que venceram uma batalha pesada. Nossos nomes também vão ficar gravados nas vitórias que vamos ter, e nós estávamos ali, né, participando dela.
Nós vamos cantar o hino 474 da segunda parte. Sempre vencendo, indo ao combate, tendo Jesus Cristo à nossa frente, sempre nos dirigindo. As lutas do povo do Senhor sempre foram manifestas desde o Velho Testamento. Sempre o povo, ao sair do Egito, naqueles 40 anos, o povo andou 40 anos para andar 800 quilômetros da terra prometida. Então as lutas sempre foram marcantes. Datom, Abiram, Coré, sempre estão aí para tentar trabalhar a vida daquele que tem a determinação de louvar a Deus, que tem em si a Jesus Cristo em seu coração. Então as lutas, desde o Velho Testamento, sempre foram profundas. E nos nossos tempos, vimos o Dr. Miguel passando também por várias lutas ao iniciar a obra gloriosa do Espírito Santo. O Filho da Promessa, vimos os 908, e que hoje estamos comemorando uma data gloriosa. Como foi dito, os irmãos oravam incessantemente. Oravam, saíam do serviço em Bangu, oravam até 5 horas da manhã, saíam e iam para o trabalho.
tal era a firmeza em seus corações para podermos vencer. E hoje aqui estamos comemorando mais esse aniversário, jubilosos, contentes, mas as lutas continuam. Vimos nesse novo período de nossas vidas as lutas grandes, passamos por quase 7 anos, mas hoje estamos felizes, vendo a igreja crescer em graças, em bênçãos, vendo os sacramentos serem distribuídos à igreja, temos o pastor à nossa frente. Então todas aquelas lutas que passamos, hoje estamos contentes, felizes, radiantes, porque estamos recebendo principalmente o sacramento da Eucaristia. É que vai dando força para a igreja, a força de ver Cristo entronizando-se em nossos corações. E aí vamos crescendo cada vez mais e vamos progredindo. Então, que Deus nos ajude diretamente e sempre, constantemente, como ouvimos, a oração. Que a oração é a nossa arma, poderosa. E com a oração nós vamos vencendo tudo, todos os obstáculos que o inimigo vai colocando à nossa frente. Nós vamos transpondo todas as... Porque o poder de Deus sempre foi manifesto. Sempre o Senhor Deus foi com o seu povo. Certamente as lutas são grandes, mas Deus não nos desampara. Ele prova-nos, mas desamparar jamais. Firme estamos aqui hoje. Não passamos esse tempo todo orando, vindo todos os dias, os irmãos aqui, orando, pedindo a Deus que cessasse toda essa judicialização contra a igreja. E hoje estamos aqui, contentes, firmes e fortes. E vamos continuar crescendo, vendo Jesus Cristo entronizando-se em nossos corações. Nós vamos cantar a luta contra o mal.
Eram, em 1908, nossos amados irmãos que nos antecederam, como os 300 de Gedim. e como o hino é bem próprio, né? Não é dos fortes a vitória, Nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. e toda essa sinceridade ainda Traz o hino dizendo-nos: Cristo é nosso monarca, é Salvador, amo e Pai. Sempre nos ama, nos guarda, sempre conosco Ele vai. atendeu às súplicas de todos os seus servos, e hoje vemos A igreja progredir, vimos tudo que o Senhor fez em nosso favor, como declarou o Dr. Miguel, né? Pelo seu poder, e somente pelo seu poder, Deus fará tudo em favor de sua igreja, e o fez. e sempre o fará. E é a vitória, não é dos fortes, a vitória nem dos Que correm melhor, mas daqueles que diante do Senhor são fiéis e e sinceros, como nos diz o Senhor. que apareça em nós, Cada vez mais, essa fé robusta, que nossos irmãos que nos antecederam demonstraram e puderam ver cumprir-se em toda a sua magnitude a promessa que Deus fez ao Dr. Miguel ao estabelecer a igreja, trazendo-nos o Filho da Promessa, que no dia 24 de setembro de 1911, subiu ao púlpito com todas as credenciais divinas, para que tudo ficasse cumprido e nós estivéssemos aqui recebendo a graça divina do Senhor, com o nosso coração alegre, pedindo ao Senhor que continue nos dirigindo, estando sempre conosco, para que possamos ser sempre fiéis e sinceros, como nos diz e nos determina o próprio Senhor. Que Deus nos ajude, preparando nossos corações para amanhã estarmos em sua presença, que, além de ser o dia do Senhor, vamos comemorar os 106 anos do estabelecimento da congregação sede de São Paulo. Nós vamos concluir ao culto cantando a marcha da profecia. Senhor
O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós vamos pedir a bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Nosso irmão João Torres de Oliveira pede as orações da igreja, seu benefício e seu lar. Nossa irmã Marta Monteiro de Freitas pede as orações da igreja, seu benefício e seu lar, e também por seus familiares. Nossa irmã Sueli Rodrigues de Freitas Jacinto pede as orações da igreja, seu benefício de seus filhos, seu esposo, seu lar e também por seus familiares. Nossa irmã Sandra Rodrigues de Freitas pede as orações da igreja, seu benefício, sua filha Beatriz e também de seus familiares. Nossa irmã Elizabeth Lopes Aguilera, residente em Goiânia, pede as orações da igreja, seu benefício, sua família, pede especial por sua filha Francine, por estar em tratamento médico. Nossa irmã Diva Campos Andrade pede as orações da igreja, seu benefício e seu lar, filhos e netos. Marcelo França Sampaio pede as orações da igreja, seu benefício e de seu lar. Nossa irmã Ercília Ramos Souza pede as orações da igreja, seu benefício, seus filhos e seus netos. O prosélito Dr. Otto Antônio Netral pede as orações da igreja, seu benefício e de seu lar. Nosso irmão Luciano França dos Santos pede as orações da igreja, seu benefício e seu lar. Nosso irmão Francisco Sansone de Augusto Francisca pede as orações da igreja, seu benefício e de sua família. E nossos irmãos que atenderão ao culto de propaganda em Suzano pedem as orações em seus benefícios. Também recebemos ligação do nosso irmão São Misael, pede para ser considerado presente juntamente com os irmãos da congregação de Recife. E a congregação de Campinas completa hoje mais um aniversário de seu estabelecimento.